Muito gringo passou pelo futebol brasileiro neste século. Passaram as tranqueiras por aqui também, mas veio muito cara bom, o que vai dificultar a missão do de 0 a 10 de hoje. Na vida fácil a gente nunca teve aqui mesmo, né? Vinhetinha, vai. Produção, né? Muito bem, aqui estão Wallace Borges, Vitor Sérgio Rodrigues. O quê? Confirmado que o artífice do golpe não está no programa hoje. Tá de férias, né? Ou seja, quem está no comando hoje é do fechamento meu e do Wallace. Sim, mas as regras seguem imperando. Não sei. As regras seguem imperando. Não sei. Quem tá despachando é o Edu. Exatamente. Quem tá despachando é o Edu. A decisão monocrática hoje tá junto com a gente. Mas sob as mesmas regras, os mesmos fundamentos. O dono da decisão monocrática hoje é fechamento. É fechamento. Como diria o outro, é fechamento da comunidade, né? Exatamente. O presidente da República sai em viagem, o vice assume, ele vai só controlando ali, vai deixando... Não foi bem assim durante algum momento da República. É verdade, é verdade. Bom, você já viu a lista enorme que temos aí, os maiores estrangeiros do futebol brasileiro no século. O Alione não vai estar, ex-Palmeiras. Sambuesa, também não. Ex-Flamengo não vai estar. Também não. Horácio Escalada, que chegou ao Brasil com um físico maior que o meu. Ele desembarcou com um físico maior que o meu. Minha nossa. Não vão estar. Lembra dele? Lembro dele, jogou no Botafogo. Jogou, né? Jogar Teve por lá. Nossa expressão, né? Então é o seguinte, ordem alfabética aí já checada pelo Wallace Borges, tá tudo batendo. Não. E detalhe, atenção para o detalhe, maiores. Boa. Ok? Então nós vamos olhar não só a bola, claro, trajetória, idolatria, né, o que o cara ganhou aqui, maiores. Tempo, né? Longevidade é importante. Aristizábal, vamos começar. O Aristizábal é aquilo, né? Como tá século, a gente vai acabar não levando em consideração o que ele fez por Santos e por São Paulo, né? Porque foi antes de 2001. Então, isso impacta, não impacta talvez tanto quanto para outros jogadores, por exemplo, que estavam na pré-lista, tinha o Arce, tinha o Gamarra, que aí, de fato, foi muito mais antes de 2001 para cá. Cara, o Aristizábal, ele é campeão baiano pelo Vitória, ele tem a tríplice coroa pelo Cruzeiro. Sendo um cara importantíssimo do time, né? O Alex é o protagonista. Do Alex, né? O Alex é o protagonista da tríplice coroa, mas o Aristizábal é importantíssimo. Principalmente na Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil também, no Brasileiro também. E ganhou o Paranaense pelo Coxa, né? Em 2004. Cara, são títulos bem relevantes. Levantou taça pra caramba. Apesar de não tanto tempo, tem aí jogadores que têm mais tempo de Brasil do que o Aristizábal teve. Mas eu acho que dá pra começar com um cinquinho ali, tranquilo para o Aristizábal, não? Eu tava pensando mas 5 com algum potencial de subida? Não sei. Eu tava pensando num 6 e depois, eventualmente, fazer um ajuste. Porque, tipo assim, ele foi muito importante para os times, né? Ele jogava muito bem. De fato, tem uma passagem relevantíssima pelo São Paulo, mas aí é no século passado. E no Cruzeiro ele foi muito importante. Eu fecho esse 6 tá aí. Fechado, bota aqui e depois a gente vai fazer uma análise. Para começar, fica mais até porque normalmente os jogadores não sobem, né? Normalmente eles vão caindo na nota. A gente bota uma nota e eles vão caindo. Viés de alta é difícil aqui. Arrascaeta. Temos um primeiro candidato a 10? Segurar? Não? Segura? Vamos segurar. Tá bom. Segura, Bessé. Eu acho que tem que segurar. Para um debate pouco certo. mais. Também acho. Por isso que eu já levantei a pergunta, né? Principalmente no quesito longevidade, né? Pois é, bastante tempo no futebol brasileiro desse nível, né? Não é brincadeira, não. E nos clubes que ele jogou, ele raramente esteve mal, né? Ele foi protagonista em vários momentos de título, né? Muito relevante. Chegaremos lá. Balbuena. Cara, o Balbuena... então, eu acho que se ele não tivesse voltado, se não tivesse essa segunda passagem do Balbuena, ele talvez teria uma nota maior do que a que ele terá. Porque a primeira passagem foi muito boa, cara. Foi muito boa. Campeão brasileiro, jogando bem. Líder do time, um líder da defesa, de uma defesa que praticamente não tomava gol. Então. Uma defesa que foi preponderante para o título acontecer, era a solidez defensiva. Realmente foi muito bem. Na volta lá, né, o conflito lá, a invasão da Rússia à Ucrânia, faz ele voltar, ele não volta realmente num nível competitivo. Acho que cai um pouquinho para um 4, não? E foi muito reserva, né? Já nesse ano. Nessa temporada, por exemplo? Nessa temporada... Foi reserva, absoluto. Nessa temporada ele foi reserva e nem sempre foi reserva. Porque quando tentaram botar ele titular, ele não conseguiu jogar. Ele piorou o time. Por exemplo. Aí depois voltaram, tiraram, falaram, não tá dando e... Sim. Por exemplo, então acho que uma nota 4, acho que é... Você tem um jogo do Campeonato Paulista lá que o Corinthians joga com o time reserva, acho que é contra São Bernardo, né?
Que ele, 2 minutos de jogo, ele faz um pênalti e acabou o jogo. E assim, se queima muito, né? Foi só o Bernardo mesmo. Eu acho que... Depois falha de novo num jogo contra o Santo André, se eu não me engano. No ano passado tem um lance que ele escorrega contra o Flamengo na Libertadores, né? Cruzamento do Rodinei, ele escorrega. Vamos fazer um exercício. Vou pegar só a primeira passagem. Só a primeira passagem, a nota seria qual? Seria uma nota 6, 7, eu acho. Tá. Foi muito boa a primeira passagem Então dele. a queda aí vai ser na casa de umas 3 notas com a temporada atual. É Eu 4. acho que é uma 4 ou 5. Derruba ali a média. Talvez até... É que é muito difícil, né? Tem que fazer a conjectura depois. Eu acho que é prudente colocar na nota 4. Tá bom, Porque bota no 4 aí. pela limitação de 3 por nota que virá à frente provocar mesmo. dores nas nossas escolhas. A limitação por 3 por nota que pode estar sob júdice durante esse programa. Não tem informação nesse sentido. Não consultei minhas fontes Saiu nos de tribunais férias, superiores. irmão. Saiu de férias. Vai nessa. Ó o pirata aí, Barcos. Grande, hein? De verdade, Eu tenho assim. minhas dúvidas. É? Eu acho que... Supervalorizaram? Eu acho grande. Então, eu acho que a gente ficou assim mais com a impressão com que de fato ele entregou. É mesmo? Eu acho, cara. Ah, não acho. Assim, eu acho que o começo dele no Palmeiras é muito bom e aí ele escolhe sair, depois não gostei da passagem, acho que ele ficou aquém do que devia no Grêmio. Enfim. Pô, mas ele é o maior artilheiro estrangeiro do Grêmio, pô. É bastante número, né? Maior artilheiro da história da Sul-Americana. É um cara que ganhou a Copa do Brasil como titular. No Palmeiras ele não joga o jogo decisivo porque ele tá machucado. E no Cruzeiro ele é titular do time. Tem conquistas pra mim. Mas acho que produz menos do que eu imaginava. Mas enfim. Pode ser, talvez por expectativa, Por exemplo, né? eu acho menos relevante que o Aristizábal, só pra colocar... Então, nota 5 vai resolver. Tá, Pode ser. No primeiro momento. Eu não sei, cara, porque Você jogaria pra cima? talvez até... eu acho que a comparação do Vélez foi muito boa, né? De comparar ele de fato com o Aristizábal. Pensando nisso, talvez a gente tenha botado o Aristizábal pra baixo. Um pouco pra baixo. Porque eu acho que o Barcos foi pior, de fato, que o Aristizábal. Tô fechado com isso aí. O Aristizábal foi mais protagonista em alguns momentos. Mas eu acho que nota 5 vai ficar pouco pro Barcos, porque o maior artilheiro estrangeiro do Grêmio é muita Então, coisa. um 6 pro Barcos e um 7 pro Aristizábal Fazer um ajuste. Pode Deixa os dois no 6, Deixa os depois dois a gente no vê. seis, Deixa os dois tá no bom, 6. fechou, tá bom, Porque tá bom. talvez... Eu acho o Barcos um... Com essa- Edu vai ter trabalho hoje, hein? com a regra- O Edu com a- vai mexer essas peças Com a, hoje regra, aí. com a regra do golpe, não sei, né? Caleri. Cara, o Calheri, ele não tem nenhum título, né? No futebol brasileiro. Até Pelo menos o no momento em que estamos gravando desta esse gravação. vídeo. 31 no de dia julho 31 de julho. de 2023. De 2023, Isso aí. importante dizer. Que o cara pode estar vendo o vídeo de 2025, Aliás, o Caleri aliás, campeão da Libertadores e do mundo. Pode ser campeão da Copa do Brasil agora, Pode está na ser. semifinal contra o Corinthians. Aliás, o pedido que nós fizemos à produção lá no Mano a Mano, que é um programa co-irmão, Isso, de né? muito sucesso de muito nesse sucesso canal. também, acho que a gente podia usar aqui pra cá, hein? Qual E é? botar na tela a data que a gente tá gravando o pode programa. ser. Interessante. 31 não é má do ideia, 7, não. deixar ali, ó, 31 do 7/23, deixa ser. ali Vamos bonitinho. pensar. Acho que a produção... Cara, a questão do Calheri é o seguinte. Ele até tem bons números, assim, individuais, número de gols e tal. Mas, de fato, falta um título. Ele tá falando de maiores. É isso aí. Aqui, maior, ele precisa impactar. Ele precisa ficar marcado na história do São Paulo. Acho que o Calheri talvez fique por causa da música. É isso. Talvez fique por causa do sentimento do torcedor. sentimento do Eu não sei torcedor. eu não sei se ele é um ídolo. Talvez seja muito forte, mas ele é um cara muito querido pela torcida do São Paulo. Sim. Ele criou uma. Ele é e eu identificado. e eu ele criou acho, identificação. E eu acho que nesse período, a primeira passagem foi muito curta, embora, e aí talvez por ter sido curta, tenha gerado no torcedor um sentimento até super valorizado. É o talvez. gostinho de quero O mais, gostinho né, de, Bessa? daquela parte. À volta, você tem um cara muito identificado, mas que tem a sequência dele sempre picotada por lesões, Sempre, né? sempre, Eu acho que os Caleri poderia ser muito mais do que ele de fato é. E aí, de novo, o papel de ídolo, o papel da identificação com o torcedor do São Paulo não está sob escrutínio, Sim. já que é uma palavra que o Adoro. Jorge adora, escrutínio aqui, mas acho que ele teria, porque é muito picotada por lesão. Eu penso exatamente como você. Acho que isso isso, derruba a sim. média do Acho que Caleri pra fica baixo. muito com a Libertadores lá, que ele foi artilheiro e tal. Mas enfim, Se você, por exemplo, aí você vai lembrar decisões, né? O Caleri na final da Sul-Americana contra o Del Valle em 2022 tem uma partida muito ruim. Muito ruim, Muito uma partida ruim. No momento que você pálida. esperava, né? O poder de decisão desse cara. né? nota 2. Acho nota que dois. 2, Eu tava 3 por aí pensando num também. 3, mas pode ser 2. Dois, Já pensando dois, em tá bom. conjecturas aí, nota 2. Também acho. Cano. E aí, ó, uma questão que vai ser importante até para outros jogadores. E serve para o Cano. Maiores é a importância que ele tem pro clube, Certo. mas tem que ter uma importância nacional também. Eu acho que os rivais, para dar maior, tipo assim, é maior, a gente tá...
Por exemplo, o D'Alessandro é um cara que a torcida ama e fora de Porto Alegre, muita gente fala assim, esse maluco era brabo. E eu acho que jogadores que são muito só o clube vão acabar caindo. Eu falei isso porque eu tinha pensado um pouco no Cagliari, não é o caso assim, do Cano. muito só o clube? Vou dar um Entender exemplo melhor. mais pra frente, é porque eu não queria pular e falar do Carly. Tá. O torcedor do Mas Botafogo... já podemos até emendar Pode para o ser, o próximo. torcedor do Botafogo é muito identificado com o Carly. Sim. Mas fora do torcida do Botafogo, não são muitos clubes que encaram o Carly e falam assim, cara, esse maluco foi brabo naquela conquista tal, foi brabo naquela questão tal, e eu acho que isso impacta talvez Porque eu nos acho que os maiores. dois esbarram aí na falta de conquistas no âmbito nacional. Não só conquista, mas acho que de ser protagonista também não... Se bem que o Cano, eu acho que o Cano não é... Cagliari, eu acho. Pro Cagliari, Cagliari, eu tava falando... porque na hora o Jorge falou Cano e parecia que eu tava falando sobre o Cano. Mas é o meu pensamento Você final ainda sobre o Cagliari. construído sobre o Cagliari. Pensamento Mas não, final não sobre o vale Cagliari. pro Cano, porque assim, o Cano... Acho que não. Porque a gente tá falando porque- maiores e é a porque gente o tá falando de Cano- conquistas. O né? Cano tem 4 temporadas no Brasil, Sim. né? Tá na 3,5, né? Agora, no momento que a gente tá gravando. Assim, em 3,5, ele fez muita coisa de destaque Sim. além Furando das bolha. fronteiras do Rio de Janeiro. Sim, não, o isso é Cano verdade. Assim, parada. ele jogou num time do Vasco dos piores da história do Vasco e fez muito gol. Sim. Muito gol. Segundo ano ele Dos piores não da foi história tão... do Vasco até agora. Exatamente. Porque o Vasco tem conseguido se superar, uma coisa Então, impressionante. assim, ele fez muito gol num time muito frágil. No Fluminense, ele simplesmente bateu o recorde de gols do Brasileirão com 20 clubes. Era a marca que era do Gabigol. Aí entra do que o Wallace está dizendo, né? De você ir além da Embora tua fronteira sair da ali, tua né? fronteira do teu clube. E de títulos, ele ganhou 2 títulos cariocas, né? Títulos de âmbito estadual, mas sendo muito importante, fazendo gols importantes em final, tanto no primeiro quanto no segundo Vai título. valer pro Carly, hein? Ganhou o título carioca fazendo gol no final. Ganhou, Vai. Mas acho. E aí também tem É que o uma Cano, série... pra mim, é muito... Eu acho ele, de fato... até pensando depois, eu falei que parecia que eu tava falando sobre o Cano. Não acho isso sobre o Cano. Os falando pro rivais... Cagliari, tá. Tava falando do Cagliari. Os rivais que jogam contra o Cano percebem que ele é O muito negócio, bravo. assim, a Muito grosso bravo. modo, traduzindo assim, você estar entre Ser os melhores temido. da posição do teu país. É isso. E ser, E o Cano está. ser temido, Ser assim. temido. Cano Boa com palavra, certeza é. tá. Boa palavra, ser temido. ser temido. O Cano tá. Boa. Pra mim, o Cano tem um protagonismo aí bem relevante pra uma nota... É isso, né? E aí? Vai ter que subir esse aí de Aristizábal encaixa aí. onde? Vai ter Sobe que o subir Aristizábal pra 7 e o Cano Vai ter que entra ser. na nota 6. Vai ter que subir o Aristizábal. Vai ter que ser. Porque as conquistas, a Copa do Brasil que o Aristizábal faz... Não, em termos de conquistas, grande. até o momento que a gente está gravando o vídeo, Aristizábal Cano tem uma distância boa. O Cano tem 2 cariocas, né? Em termos de é conquista não dá. Isso. Mas os números Tá do bom. Cano e o impacto que ele gerou o aproximam no quadro aí do Aristizábal. Sim. Mesmo com a distância É de isso. títulos. E aí o Carly, é o que a gente estava dizendo, acabou servindo, né, na comparação com o Cano, porque o Carly, ele tem um carinho do torcedor, ele tem uma idolatria, ele recebeu uma homenagem Inclusive, no campo, uma despedida no campo do despedida Milton foi Santos, recente, né? que não é para Em qualquer relação ao jogador momento que a isso, gente foi tá recente. gravando. Mas ele tem o título carioca, que ele faz o gol no último minuto contra o Vasco, leva para os pênaltis e ajuda o time a ser campeão, aí depois o Gatito Sim. pega pênaltis lá e o time ganha. Mas assim, foi um zagueiro importante, isso. mas não esteve entre os principais zagueiros do futebol brasileiro quando jogou aqui. Né? Teve entre os principais zagueiros do coração do torcedor do Botafogo. Que eu sei que é uma coisa que tem valor. É muito valor. Mas quando a gente amplia aqui pro leque de comparação, bota esse cara no meio de 27 que a gente está comparando como maiores, tem esse problema, né? Eu acho que é uma questão bem relevante. Ele tem um Carioca, né, de 2018, como 2018 você falou. contra o Vasco. E a Série B Fazendo de gol do título. 2021. Isso, gol do título na gol do última título bola. é dele na 49 última bola. do Quer dizer, segundo o gol do tempo que título é leva um gol pros que pênaltis. força as penalidades, né? Isso. Vamos lá, O título eu acho tava que o indo Carly embora. é muito do que eu tava falando sobre ser de um clube só, mas eu acho que a idolatria que o Carly conseguiu criar no Botafogo é muito grande. De verdade, assim, é um cara que ganha apelido de xerife, que vem na sequência da capitania, da sequência do Jefferson, né, que ela é bem relevante. Cara... Mas aí eu acho que já fazendo uma equalização de nota, eu acho que o Carly tá na frente do Caleri, eu acho que é um pouco... Eu acho que o Caleri fez mais que o Carly no futebol brasileiro. É que eu acho que ele fez porque teve a oportunidade de estar em campeonatos melhores. Por exemplo, foi mas artilheiro aí- da Libertadores. mas aí... O Carly teve que encarar uma Série B. Teve que jogar como a uma gente Série falou B. aqui. Mas aí acho que é isso. Já que a gente tá falando de maiores, eu acho que o... né? Pode ser. Mas eu acho que poderia ser talvez De a mesma repente, nota. Talvez eles não fiquem juntos, Talvez subir o essa Caleri minha- pra 3 e o Carly entrar na nota 2, eu acho. Não sei. É que eu não sei se o 3 vai ficar muito pro Eu acho Caleri. que talvez fique muito pro Né? Caleri. Eu manteria os dois na 2. Eu também. E vamos ver aí depois o Não que sei, acontece. Eu acho que o Caleri fez mais, também. mas enfim. Eu acho que A gente eu acho que a expectativa voto no aqui. Caleri talvez seja maior do que na do Carly. A gente etc. tem que ir fazendo essas... Vamos ver. Vamos equilibrando. Vamos ver como é que vai essas ficar no final. relações aqui. Temos mais um candidato a 10? Não. Não temos? Não, pra mim Não não. pelo quesito O longevidade. cara ganhou o brasileiro jogando todos os jogos.
Exatamente. Todos. Inclusive, brigou aqui, o Conca já foi personagem de um de 0 a 10. Inclusive, eu sei que tem picareta que está só esperando... O Brasil tá cheio de picareta, né? Tem muito. Nossa Tem Senhora. muito, tem muito. E às vezes eles aparecem onde você menos espera. Mas tudo bem. Mas tem picareta lá que já tá só esperando cair alguma coisa assim que a gente pega assim... E que dê pra comparar dois jogadores. Sim. E aí você pega assim, então... O Conca, ele tava nos craques do Brasileirão. Foi nota 9. Ah, tá. Do cara comparar a nota que a gente deu pra esse mesmo cara no outro programa. Por exemplo, em dois programas diferentes. São exercícios diferentes. Eu tenho certeza que tem gente assim. Por exemplo, Conca e D'Alessandro. A gente pega assim, bota num programa, e num programa tá o Conca no 8, o D'Alessandro no 6. Aí no outro aparece o D'Alessandro no 9 e o Conca no 7. O cara fala, não, mas eu sei que vai ter. Sei que vai ter. É tempo livre, né, pessoal? Até porque... Não, mas vai acontecer. Um lote pra carpir, ninguém quer, né? Pra capinar, vai acontecer. aquela louça pra lavar, ninguém quer. Mas bota tudo na máquina. Agora bota tudo na máquina. Jorge comprou uma máquina dessa. Comprei. De lavar louça. Eu não, lá em casa eu mesmo que lavo. Nesse frio é um desespero, porque a água sai gelada pra cacete. Tem mas água enfim, quente lá no meu não tem. Até o sistema tá preparado, mas o cara que o dono não botou. No de 0 a 10, maiores mão de vaca do Brasil, tu pega a nota 10. Tu pega a nota 10. É oficial. Pega assim. E olha que ele pelo amor de Deus assim, viu? Ele nem sempre... Pelo amor de Deus. Ele nem é um cara marcado por isso. Eu tenho amigos que são muito mais. Ele tá numa fase. Não sou. Não. Tu dia fez pipoca pra levar pro cinema. Isso aí é um voto de protesto. Isso é um voto de protesto. Cara, porque cobrar top 3 maiores salários da TV brasileira hoje. Graças a Deus. Graças ao meu trabalho. Mas cobrar R$73 numa pipoca média e um refrigerante, isso daí é passar a mão na minha bunda. E eu não aceito que passe a mão na minha bunda. Você poderia gerir com esse nível de rigor o Tesouro Nacional. Ganharíamos com isso. Com certeza. A nação ganharia com isso. Mas aí eu seria limado politicamente. Dito isso... Politicamente. Não liberaria emendas com tanta facilidade. Grandes argumentos. Dito isso, mão de vaca. É isso aí. Não. Conca, então, o que nós vamos fazer? Vai lá pra cima. É pelo menos nota 8, eu acho que a questão da longevidade pega um pouco pro Conca, porque ele faz campanhas muito boas no Vasco. Chega ao Fluminense em 2008, depois de ótimo... Assim, ele demora a engrenar no Vasco. De fato, a adaptação dele não foi rápida. Depois ele joga muito e vai pro Fluminense. Se encaixa no time maravilhosamente bem. E em 2010 é melhor jogador do campeonato com sobras. Pilar da campanha. Né? Tem a campanha de 2009, né, do Fluminense, que a gente não pode esquecer, da recuperação. Da recuperação, tem a Libertadores 2008, que ele joga bem, ele é um personagem importante do time. Aí ele vai pro Guangzhou. Pô, mas só aí nós estamos falando de 3 temporadas no Fluminense num nível... Num nível muito bom. Né? E aí, quando ele volta, ele não existe, né? A passagem dele pelo Flamengo, ele não tinha nenhuma condição de jogo, inclusive. A segunda pelo Fluminense ainda é mais ou menos... Então, peraí. Então nós vamos ter que usar o mesmo critério que usamos pro Balbuena, né? A segunda passagem joga a média. Eu acho que puxa. Derruba a média, né? Puxa. É por isso que eu acho que vai acabar parando no 8. Pra mim é 8, assim. Porque se fosse só a primeira... Então ele tinha potencial pra 10. Tinha. Se fosse só a primeira, tinha. A primeira tinha. E tinha muito, assim. Eu também acho. Mas aí principalmente por 2010. E o Flamengo é brincadeira, né? Passagem do Conca no Flamengo, assim, ela é constrangedora. Constrangedora em vários sentidos, né, Jorge? Porque mexer com a idolatria que ele tinha com o Flamengo, a verdade que ele tinha com o Fluminense, ele perde muito da idolatria que ele tinha pro torcedor do Fluminense quando ele vai para o Flamengo, e a passagem é constrangedora demais na relação campo, né? É bizarro. Mas eu acho que nota 8 tá bem honesto aí pra ele. E aí a segunda passagem pelo Fluminense, ele sai, tava até olhando aqui, é curtíssima, sai quando acaba lá o projeto. Eu pensaria num 7, eu vejo semelhanças com o Aristizábal. Eu acho que pode, não, acho que é mais, né? Mais que o Aristizábal? Porque o Aristizábal não foi, o Conca foi... Não foi o pilar, né? Protagonista de um título brasileiro. Teria que ser o Alex. Não é. Teria que ter feito no Brasileirão ou na Copa do Brasil o que o Alex fez. Talvez. Convencido. É porque o Alex jogou mais bola, né, do que o Conca. Mas enfim, comparação aí, vai. E o Dali? Segura, né? Eu acho que pode ir pra briga ali. Tá bom. Segura. Por enquanto eu tenho 3 pra essa briga. Eu também só tenho 3. Não sei qual que é o mesmo. Não sei se é o mesmo, mas eu tenho 3. É o Forlán, o terceiro? Não. Não tá muito perto, não. Tá longe o Forlán. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Forlán tem um gaúcho, né? Pelo Internacional apenas. Os números até não são dos piores. Tem número de gols e tal, mas expectativa, realidade, foi muito abaixo. Acho que foi muito mais midiático do que de fato entregou em campo. Foi legal ter o Forlán e tudo, mas acho que em termos de produção
Até porque ele estava vindo de uma Copa do Mundo em que ele foi o eleito melhor jogador, né? Acho que o prêmio até é um pouco questionável, mas enfim. E aí acho que ele entregou bem menos em termos de... Assim, a gente não lembra muito da passagem, né? A gente fala assim, não lembro. Então, que é diferente de vários outros aí. Eu acho que poderia caber acho que é uma boa nota 1. Eu acho que fica muito... Daqui a 20 anos, lembraremos de Forlan no Internacional? Eu diria que não. Eu acho que tem gente agora surpresa, inclusive, ao saber dessa informação assistida do 0 a 10. É possível. Mesmo, ele jogou no Inter, jogou. Nota 1. Acho que é nesse nível aí. Gustavo Gomes, zagueiraço. Esse pra mim é outro que segura. Eu também Segura acho pra 10. Então ficou igual. Então vocês estão alinhados. Aliados. Então vocês estão alinhados. Então pra mim é o outro que segura pro 10 aí. Então atenção, hein? Nós teremos no final do programa Arrascaeta, D'Alessandro e Gomes brigando pela nota 10. Eu também acho. Ai. A 10, lembrando só a VSR, é um só na 10, tá? Eu sei. Um só. Se não foi mexido, Isso daí está sempre É tipo o árbitro antes do escanteio, reforçando o que pode, o que não pode. O goleiro não pode adiantar no pé. Exato, você não pode adiantar o pé na linha. É que o senhor, como o senhor está bandeado para o lado do golpe, De jeito nenhum. o senhor está querendo fazer. Isso nunca esteve sob júdice. Isso nunca esteve. Isso sempre esteve bem definido que era um. O 4 notas também estava bem definido, né? Aí mudou no meio do caminho. Inclusive, eu vou te dizer, VSR, você conhece bem o que eu penso, não houve golpe, houve a aplicação do rito constitucional. Você sabe bem disso. Paulo Guerreiro, e aí? Cara, o Guerreiro, se a gente... Assim, Guerreiro... Gol de título mundial. Guerreiro vai embora no dia 31 de dezembro de 2012. Essa é uma loucura, pô. Porque os 6 meses dele, no Corinthians iniciais, assim, são um negócio estratosférico. Então, 2013 é bom também. Não, aí tem a sequência boa. E 2014 é muito bom também. O 15 dele até sair também era bom. O 2014 dele é boa. muito bom, assim, era um time que ganhava de 1-0 e quase sempre 1-0 gol dele. Guerreiro. Então, assim, era... Muito gol de ponto, né? De fato, ali, a passagem dele pelo Corinthians é uma passagem de brigar por 9 ali. Mas, no Flamengo, ele ficou muito aquém do que deveria, no meu entendimento. No Inter, ficou aquém do que deveria. Sim. E no Avaí eu não vou nem considerar que não tem com todo carinho, seria... É a descida da curva, exatamente. Todo respeito ao Avaí, mas então, é a trajetória do Guerreiro que está em discussão. Não é sobre o Avaí, é sobre o Avaí. Mas eu não estou nem falando sobre o Avaí, estou falando sobre o que ele fez no Avaí. Chegar no Avaí não tem problema nenhum, cada um vai com um clube que vai estar te dando oportunidade, mas é o que ele fez no Avaí ou o que ele não fez no Avaí. Então, assim, eu acho que a passagem do Corinthians joga lá no alto, a do Flamengo joga e do Inter joga mais para baixo. Eu acho que, já que tá vago ali, eu acho que um 5 ficaria de bom tamanho. Cara, mas assim, doido, no Corinthians foi um negócio muito sério. No né? século. Eu acho que assim, como eu falei, ele passagem... ele jogou Flamengo e Vasco e não fez um gol. Ele jogou Grenal, não fez um gol. Se a passagem vários dele... vários cartões, várias suspensões. Sim. Não tô nem falando suspensão por doping, mas tô falando suspensões de cartões que ele pegava de reclamar, de querer cair na porrada. Então, assim, pra mim é muito aquém no Flamengo e no Inter. Foi o que eu falei. Se a passagem dele acaba no dia 31 de dezembro de 2012, era 10. Se acaba em 2015, só no Corinthians, era 9. No Flamengo e no Inter ele vai perdendo ponto. Só que eu não colocaria na 5 não, cara. Eu também acho 5. Guerreiro tem um gol de Mundial aí que coloca ele pra mim na frente do Cano, na frente do Barcos. Talvez até na frente do Aristizábal. Acho que a gente deveria inverter, inclusive, Guerreiro e Barcos. Colocar o Guerreiro na nota 6 e o Barcos na nota 5. Cara, tem que ver até o Aristizábal. Porque assim, é gol de Mundial, gente. Eu não sei. É gol de Mundial, pô. O Guerreiro daqui a... Vamos pensar assim, daqui a 50 anos, o torcedor do Corinthians continuará vendo o gol do Guerreiro. Ele vai continuar se lembrando... Todos eles. Ele vai continuar se lembrando deste gol, deste momento. Aí a gente bota ele no nota 9 quando aqui for... Gols antológicos. Não, eu entendo, mas é maiores. Mas é maiores. Maiores é muito relevante. Mas aí, o dia que a gente fizer maiores brasileiros, o Gabiru vai ficar na nota 9 ou 10, então, por esse critério. Se a gente pegar por gol de título... Não, é porque não é só esse argumento. Não, eu sei. São vários argumentos. É que eu acho o gol do Mundial muito grande. Não, é muito grande. É muito grande. Não, realmente é muito grande, até porque o Corinthians fez 2 gols naquele Mundial. Os dois dele. Da final. Pô, eu não consigo ver ele abaixo de Cano e Barcos. Tá bom. Não mesmo. Então bota 7 aí. Talvez, se quiser puxar, né? Podemos puxar já o Barcos pra 5. Eu puxaria o Barcos pra 5 e manteria e jogaria o Guerreiro pra 6. Eu não sei se desceria o Cano. É o meio do caminho. Quadro. Né? O Guerreiro é o meio do caminho. O VS tinha falado 5, eu talvez falasse 7. 6 pode ser. Mas aí vamos fazer uma equalização. Em coisa construída no Brasil. Quem tem mais coisa construída no Brasil? Guerreiro ou Cano? Bom debate, hein? É um bom debate, vocês têm razão. Guerreiro é duas vezes segundo lugar no Rei da América.
Cara, assim, é grande. Ele muito foi grande. maior. Ele foi maior, gente. Então, bota Ele 7, foi maior, a gente tá falando de maior. É maior. Né? Apesar dos momentos de baixa de Flamengo, de Inter, o que ele fez, o ponto alto foi maior do que o ponto alto do Cano, eu acho. Nessa aí eu acho que o Wallace me convenceu também. Então a gente inverte, né? Talvez Cano e Barcos vão pra 5? Pode até ser, cara. Eu entendo, mas eu talvez manteria no 7 por enquanto. E depois mantém no 7, o Guerreiro no 7 e depois a gente vê. É. O Barcos pode botar Você topa, VSR? Top. Topa? Tá Bota bom. no 7, Guerreiro pode nota ser. 7. Pra começo de papo. Eu gostava do Guinha Azul, cara. Nossa, muito bom Gostava volante. demais do Guinha Azul. E A ficou passagem dele jogando. no Vasco vai jogar ele um pouquinho pra baixo, que já bem é pra fim baixo. de Mas assim, carreira, mas enfim. ganhou 2 cariocas, né? No Vasco, sendo os 2 últimos títulos do Vasco desde então, né? Estamos em 2023, o Vasco não ganhou nada desde esses 2 Foi cariocas. 16 e 17, é 15 isso? e 16. 15 e 16. É. E depois o Vasco perdeu 18 pro Isso, Botafogo. Então foi não 15 e ganhou 16. nada. Não ganhou nada. E eu acho que assim, campeão da Sul-Americana, campeão da Libertadores como titular, era ele, Sandro, né? A dupla de volante. Criou-se uma falácia de que o Guinha Azul só batia. Não. Que o Guinha Azul era porradeiro. Ele era também. verdade. Ele era, O que não era tira viril. isso dele. Não tira isso dele, porque ele era um baita porradeiro. Mas ele jogava, pô, ele sabia jogar bola. Eu acho o Guinha Azul muito grande, assim, ganhou coisas, talvez não como protagonista. Estamos falando de mas jogadores também ali não pra era- frente não era que pra serão ser, né? protagonistas. Mas faz parte. Eu acho que o Guinha Azul, abaixo de 6, Tem bastante ficaria... título, né? Ficaria pouco. Sul-Americana titular, Libertadores titular. Pô. Eu acho que o Guinha Azul, menos que 6 fica pouco. Pode ser 6. Esse barco já tá na 5, na verdade. Não, isso que eu tô Bota aqui o Barcos na pensando. cinco, Eu tô olhando pro quadro e pensando no Barcos. Já foi, já. Bota o Barcos na 5. O Barcos tem que ir pra nota 5. Na Austrália... A não ser que. Na Austrália já tá na 3. A não ser que a nota 4, os 4 por notas. Que os gremistas vão xingar nós agora. Como é que pode o Guinha Azul horroroso ficar na frente Não, do não Barcos? é horroroso. Não é horroroso e nós estamos falando não só... Aqui nós estamos falando de construção, assim, o que o cara ganhou, o que o cara representou. Melhor volante do Brasileirão em 2009, bola de prata, melhor volante da América em 2012. Cara, jogou bola. É grande, Jogou grande. bola. Grande. Bom, gremistas, vamos ver. Kahneman. Esse também é. Vamos ver. Muito grande também. Esse também é. É muito grande. Cara importante, formou uma. Quando você fala grandes duplas do Brasil no século, você fala Jeromel e Kahneman sempre. Vem na boca. É importante em título de Libertadores, importante em título de Copa do Brasil, Recopa. É um cara muito, muito, muito importante ali também. Ex-campeão gaúcho. É muita Não coisa. é pouca coisa. Não é pouca Não coisa. é pouca coisa. Cara, o Kahneman vai de cabeça assim, é porque vai mudar, tá? Na Austrália, quem tá na 6 já não tá mais na 6, quem tá na 5 já não tá mais na 5. Mas o Kahneman, pra mim, nota 7. Vem muito na cabeça Kahneman e Jeromel, assim. Guerreiro e Aristizábal. Eu acho que o 6 pode resolver pro Kahneman. 7 eu acho que pode ficar um pouquinho demais. Eu acho muito parecido com o Guinha Azul. Isso. Pode ser. Eu acho que é muito semelhanças. parecido com o Guinha Azul. Eu acho que o eles Kahneman marca fizeram. mais. A dupla, Kahneman e Jeromel, ela marca mais, assim, pra história recente do Mas futebol muito brasileiro. mais pelo Jeromel, às vezes. Porque Ganhou mais assim, prêmios individuais, né, inclusive. Porque, ó, foi na nota- pra Copa do Mundo. Na Jeromel nota, foi pra 7, Copa. na nota 7 nós estamos botando um cara que participou da Tríplice Coroa do Cruzeiro, ganhou título no Coritiba, ganhou título em Salvador e um cara que ganhou título mundial. Eu não sei se... E o cara que fez gol de título mundial. Exatamente. Tá, acho que Kahneman tá ali. Acho que é muito parecido com o Guinha Azul. Tá bom. Eu acho também. Eu acho o Kahneman acima do Guinha Azul, mas beleza, tem que fazer a conjectura das 3 notas aí. Louco Abreu. Cara, difícil, cara. hein? O Luca é difícil. O Louco é difícil porque o Louco A gente não... botou no louco alguma coisa aqui, não foi? Do Foi centroavante? centroavante. melhores centroavantes. Aí foi qualidade técnica. Aí o Louco ficou, acho que dois, nota 1 ou 2. Dois, se não me engano, 2. Só que aqui tem um fator que é idolatria, né? Assim, maiores. Ele é o cara que representa a quebra daquele domínio do Flamengo de 2007, 2008, 2009, impede o tetracampeonato e seria um tetra em cima do Botafogo, os 4. Os 4 títulos seriam em cima do Botafogo. Então, justamente a cavadinha do Louco Abreu interrompe aquilo, né? O Botafogo volta a ser campeão carioca, ele é um cara muito querido pela torcida e tal. Ele tem uma idolatria, acho que maior que a do Carly, com o Botafoguense, Tem. Eu acho, que a do Louco o Louco é difícil porque é isso, ele é muito o Botafogo. Mas no Rio de Janeiro, o Louco ganhou muita força. Nós 3 somos do Rio de Janeiro, sabemos o quanto o Louco de fato foi temido pelos rivais enquanto ele esteve nos 2 anos, principalmente, né? Comemoração 10, 11, provocativa, a história do Aquilo Roxo, o clássico Cojones. contra o Flamengo que ele faz o parado na esquina e tal. Eu acho que o Louco, ele... Por exemplo, vou já dar um mini spoiler do que vem pela frente. Não aceitarei o Louco atrás de Seedorf, por exemplo. O Louco terá que ficar à frente do Seedorf.
Dito isso, vamos ver o que a gente vai discutir botou o daqui a Botafogo pouco. na Libertadores, Vamos hein? discutir daqui a pouco. Tá, vamos discutir. Cara, acho que louco pode ser uma nova... Ao mesmo tempo, o louco tem tudo isso que o Jorge falou para o botafoguense. Eu acho que fora do botafoguense, eu não sei se ele era tão temido assim. Acho que no Rio, sim. No Rio, sim, mas acho que nos outros algum não. momento. E acho que o Louco Abel tem um marketing muito maior do que de fato ele representou. Ele é bom nisso. Ele sempre foi se vendeu muito bom. sempre Sim, muito bem. muito Sempre bem. se vendeu muito bem. Porque acho que inteligente. de fato de entregou pouco. Depois tem passagem por outros clubes, tem passagem pelo Bangu, que ele não vem bem, passagem pelo Figueirense, que ele não vai bem. Acho que a gente tem que considerar só mesmo o Botafogo, né? Que não considerou o Avaí pro Guerreiro. Não, é que no Avaí a gente botou pra baixo, né? Se a gente fosse considerar. O Figueirense também. Não jogou bem no Figueirense. No Bangu era uma passagem... Cara, o louco vai... Eu acho que ali é um 3 ou 4. eu acho que tá tranquilo pra encaixar na 3 aí, de boa. Minha comparação com o Sidorf foi porque eu acho que o Sidorf tem que ficar abaixo. Abaixo? Eu não sei, tem minhas dúvidas. Tem um ponto sobre o Sidorf. Eu tenho dois. Vamos discutir. Que é gravíssimo. Que eu acho grave. Pode ser o mesmo que eu tô pensando. Diego Lugano, esse cara é muito querido pela torcida do São Eu acho Paulo. que essa nota 9 aí, a gente vai dar um golpe do bem pra voltar pra meter 4 nessa nota 9. Não pode, ô VSR. A gente pode sofrer sanções. Pode, né? Não, entendeu? Cara, porque assim, o O Lugano briga lá em cima. Cara, eu vou ter que dizer. O Lugano é nota 9, cara. Cara, o Lugano é muito... O Lugano Eita. é nota 9, cara. Eita. a parada do Lugano é que... assim, É por isso que os meus cabelos caem. Olha só. Mas vai crescer, vai crescer. Vai voltar. Mas porque os 3 que a gente tá separando ali pra nota 10, 2 daqueles vão pra 9, né? Logicamente. Se o cara tá brigando pela 10, óbvio. ele não vai pra 10, ele Nesse já... momento a gente só tem uma vaga pra nota 9. Exatamente. Dos bem que lembrado. estão aí, eu acho que tem briga de 2 por nota 9. Também, Mas também pela acho. relevância dos títulos, do domínio, eu acho que é o Lugano. Pela idolatria que ele tem com o torcedor, por tudo que ele impactou. Ele era a cara do São Paulo, uma das caras do São Paulo campeão do mundo. O outro muito dos que grande. sobram, que eu acho que são, né, tirando os 2 que vão pra 9, que não Eu ganharam sou o muito fã do 10. Lugano. Tem o Lugano, eu acho que o outro seria o Pet. Pelo que criou no futebol brasileiro. Pode ser. Mas eu acho que em termos de maiores, eu acho que o que o Lugano fez no São Paulo é maior do que o Pet fez no futebol brasileiro. Então eu acho que o Lugano é 9. Acho que não... Eu tô fechado. Compro muito esse argumento. Concordo. Mas E eu é tô achando uma o restante pena. da Compro lista. É uma bastante. pena. Se aqui não tivessem, se a gente não tivesse sofrido um golpe, eu acho que cabia os 4 na 9. Porque eu acho que o Pet é digno de 9. O Mas Pet... por força de regulamento ele vai cair pra 8. Então já vou botar o pode Pet na botar o nota Pet 8? na 8 logo. Já pra ganhar tempo. Já O Pet pode já vai botar ser o Pet 8 na na oito. O Pet, inclusive, ele é o maior ídolo do século do flamenguista pra muita gente, antes do time de 2019. Principalmente pelo gol do Tri. É muito 2001. forte. Gol de falta. E depois ele brasileiro volta em 2009, né? E a 2009 ele joga muito. Depois ele volta em 2009 porque o gol do pra Tri fazer... é um negócio É que histórico, o gol do né? Tri é muito Nossa. marcante, mas ele volta em 2009 pra fazer composição de dívida. E vira um maestro do time. Ele faz o gol contra o Goiás. Não, então ele faz o gol contra o Goiás, ali não. Bota aí que precisa fechar, aí ele mete um gol contra o Goiás e vira titular. Faz gol olímpico no Mineirão, faz gol olímpico no Allianz, não, no Parque Antártica ainda. Então, assim, é muito grande. E aí, acho que entre ele e o Lugano, acho que o Lugano é 9. Eu acho que o título mundial faz muita relevância. E assim, o que o Lugano jogou bateu bastante também na final do Mundial, mas beleza, faz parte do jogo. Mas o que ele jogou naquela final de Mundial foi uma enormidade. Enormidade. Marcelo Moreno. Cara, o Marcelo Moreno, ele é complexo, né? Porque ele tem algumas passagens, por exemplo, a do Vitória, lá no início do século. Ele é bicampeão baiano pelo Vitória. Agora que eu parei pra ver aqui, se tu tá tranquilo com a nota 0, eu Tô. Tá? Tô bem tranquilo. Tô meio preocupado. Tô bem tranquilo. Tá longe ainda. Eu Pra tô mim tá preocupado longe. também. Pra mim tá longe. Também. Não sei se é tão tranquilo assim, não. Eu tô tranquilo. E aí depois ele tem título de Copa do Brasil, né? Pelo Flamengo, que ele é reserva do Hernando Brocador. Começa a campanha como titular, mas vai pro banco. E depois ele é campeão brasileiro em 2014 como titular no Cruzeiro. Acho que... Depois ele volta pra Série B, né? Depois ele volta pra jogar a Série B no Cruzeiro. Eu acho que ele não foi, talvez... E hoje ele tá no Del Valle, né? Tá no Del Valle. Quando a gente tá gravando o programa, ele tá no Del Valle. Eu acho que ele não foi um grande protagonista em nenhuma dessas conquistas, assim. Mas ele entregou. Ele fez parte de boas campanhas, parte de boas conquistas. Eu acho que dá pra uma nota 4, 5 ali pro O protagonista ele é na seleção boliviana. É o grande nome. Então, eu acho que o Marcelo Moreno, ele é aquele cara que... Quando chega, ele chega com um cartaz muito maior do que ele de fato tem. Quando ele tá no clube,
o torcedor fica meio de nariz virado, mas quando ele vai embora, alguém fala assim, putz, se ele ainda tivesse aí, estaria ajudando. É, bom jogador. Eu acho que é isso, eu acho que é uma coisa bem ali, acho que uma nota 4, né? Porque assim, ele tem relevância, né? Tem título. Ganhou o Baiano, ganhou o Mineiro, tava no grupo da Copa do Brasil. Eu só não sei se ele fica à frente do Louco Abreu. Ah, eu acho que fica, cara. Eu acho que ele fez mais no Brasil do que o Louco Abreu. Cenário nacional, né? Porque o Louco Abreu tem um lance muito icônico, que é a cavadinha. A cavadinha. Mas de pensa quem tem que o culhões, né, Mas pra pensa fazer. que o Moreno tem um título brasileiro de titular que é muito relevante, né? O Louco não tem essa conquista nacional, tem, né? não tem, Que eu acho que falta no final das contas. 4 então resolve, né? Tá de boa. Eu acho Tá que bom, tô quatro bem de boa vai. com... Também acho que fica de E eu boa. vou te senão dizer- tem razão. Acho que tem debate ele com Barcos também, mas tudo bem. Não vamos perder tempo aqui, mas tudo bem. eu acho o Barcos relevante, mas na Austrália já foi, né? Se a discussão fosse melhores, eu acho que o Marcelo Moreno é mais atacante que o Barcos. Né? Eu acho. Mas assim, bem discutível, Vamos tá? ver. Bem discutível. Não tem nada muito diferente entre um e outro, assim, um gritante. Não. Mas acho que o Marcelo Moreno é melhor. Mascherano. Esse briga lá embaixo. Cara, assim... Lá embaixo. Bem lá embaixo. Briga briga de embaixo, zero. porque É a minha assim, briga de zero. Não era pra Quando ter ele- sido, né? Mas... Então, quando ele vem com uma expectativa muito grande de fazer diferença no futebol brasileiro. Só que ele já vem do River meio machucado. Sim. E essa lesão dá uma piorada em alguns momentos aqui, ele perde muito tempo. É quase como se a gente não tivesse visto o Mascherano aqui. Então, assim, já que a gente tá falando maiores, ele é campeão brasileiro, ele tá no grupo do campeão brasileiro. Mas Joga 7 jogos Joga 7, né? São 7 jogos. Então, muito assim, pouco. É pouquíssimo. E depois, naquele Pouco 2006, do primeiro semestre, que era um terrível do Corinthians, Sim. ele tá meio perdido naquele bolo ali. É expulso contra o River. Exatamente, no jogo do jogo Coisa da ele é ida. expulso, aí já tava meio naquela do que ia levar todo mundo embora, porque a MSI ia acabar e tudo. É o nosso então já zero? tava ali. É o nosso Eu- zero. Cara, eu tenho uma certa dúvida com um cara que vem depois, mas... Vamos discutir esse Olha, zero. Eu tenho uma certa dúvida... Certa não. Que talvez nem mereça, mas é porque o fim dele tá meio grotesco, que é o Soteldo. O final do Soteldo no Santos, nesse momento, tá grotesco. Só que o Soteldo, mas em o algum momento, ele 2020, foi... Cara, o Isso, Soteldo- a campanha o da Soteldo ele Libertadores. foi bravo na Libertadores e tal, Pois então é. eu tô bem tranquilo E o com o Mascherano no 2019, zero. ele joga muito no Brasileiro brasileiro de com o 2019. Sampaoli. Isso. O Santos Mas é vice-campeão. não tem título, né? Isso Aliás, faz não tem diferença. título, não tem título. Mas Na assim, verdade, a briga é Mascherano mas e assim, Forlan. A verdade é essa. Eu acho também, porque o Soteldo é vice-campeão brasileiro é jogando Soteldo é bem. vice-campeão, aliás, Vice-campeão da outro Libertadores dia- jogando bem. Jogando bem, Outro dia eu botei isso no meu Twitter, o Soteldo é um dos É verdade. destaques, vou dizer, o melhor jogador do vice-campeão brasileiro com mais pontos da história. 19. 19. Né? É verdade. Então, Eu assim, acabei acho que levando ele muito fez em consideração mais. não ter o título. Eu acho de assim, fato, apesar eu dele ignorei não isso. ter título, eu acho que ele produziu mais Muito no mais. futebol brasileiro Não, do não que tem Forlan e comparação. Mascherano. Bem mais que o Forlan, Bem mais. inclusive, assim. Nossa. É isso, tá. Então Muita o Mascherano é o zero, tranquilo. Mascherano tranquilo, zero. Eu vou Tá. botar Mascherano 0. Tá, e o Soteldo a gente vai colocar em que Pô, posição? eu comecei o programa porque eu falei, né? Dei uma ignorada boa nessas campanhas. Pensei muito em título e eu tava errado. Ele tem que estar à frente do Forlan. É 2. Pensando nisso, ele tem que estar à frente do Forlan. É isso. Na nota 2. É que o final do Soteldo tá sendo muito feio, né? Tá muito No feio. Santos. Tá muito Tá feio. sendo muito feio. Então talvez esse final jogue pra baixo, puxa a média pra baixo pra uma nota 1 junto com o Forlan. Não, mas eu entendi acho o que ponto de dois tá vocês. bom. O 2 por enquanto tá tranquilo. Tá Pô, bom. cara, ele é o Ah. melhor jogador do Santos numa campanha de vice-campeonato brasileiro, a melhor de um vice. E ele é muito relevante. Acho que Sim. o Marinho jogou mais na campanha da Libertadores, o Marinho jogou mais, mas ele é muito importante também. Então, assim, acho que é isso. Não tem título, no momento atual a volta não tá legal, então joga um pouco pra baixo. Tá bom. Vamos Talvez dois. alguém tenha que cair pra um. Não, e eu vou te dizer. Talvez seja ele e eu mesmo. vou te dizer. Talvez alguém tenha que cair pra Eu um vou te depois, mas vamos dizer, ver. porque ainda Ou carne. faltam quantos ali? Pode ser o Faltam carne. 2, 4. 7, 6, mais 7. os 3 que a gente vai discutir pra nota 10. estão Faltam ali. 7. Então faltam 7. Eu não sei não se não seria mais justo Caleri, Soteldo ir pra 3, mas vamos debater. Mas Vamos e ver, aí- não, vamos ver. Vamos debater Mas pra frente. mantendo o Louco Abreu na 3? Acho que sim, mantendo Tá, o cabelo podemos no 3. discutir. Pode ser, vamos ver. Vamos ver para onde o vento nos levará. É. Walter Montijo. Cara, esse jogou bola no Brasil. bola. Verdade é assim. Talentoso. Bola de prata 2010, 2011. Mas assim, título, foi o Mineiro. É isso. Foi pouco. De fato foi pouco. Mas jogou bola. Foi melhor meia do Brasileirão, Seleção das Américas. É isso. No final das contas, maiores, vai precisar de título. Pra estar lá em cima, vai precisar ter carimbado um
um grande campeonato, vai precisar ser carimbado por um título. Ou se você não tiver uma grande conquista no âmbito nacional, que você tenha números individuais assim muito fora da curva, que aí te equilibra e a balança um pouquinho. Mas ele jogou muita bola, assim, ele foi relevante, ele era temido, que é uma palavra que a gente usou aqui, que ela é muito boa. Exatamente. Dá pra ficar nota 5 aí, tranquilo. Fecha 5 no Montijo, VC? Porque ali a gente... O componente de jogar bem também não é o principal, porque é maiores, né? Mas ele entra ali, ele ganha alguns pontinhos. E ele jogou muito bem. Na maior parte do tempo, ele jogou muito bem. Sim. Depois que ele vai pro Botafogo, e depois aí já quer ir embora, e não sei o quê, ele ia se aposentar, não se aposentou e saiu do Botafogo. Ali não foi. Mas a passagem dele pelo Cruzeiro e pelo Santos, acho que são passagens em que ele joga muito bem. Não é reconhecido em títulos, tirando o Mineiro, né? É só Mineiro. Eu acho que 5, acho que pode estar de bom tamanho. Do 6 pra cima, todos têm título nacional, menos o Cano, que tem números assustadores. Então, isso faz muita diferença, né? Pablo Mari, o VSR falou de longevidade, que é uma coisa que pesa para alguns jogadores. Ele não teve tanto tempo, mas o impacto que ele gerou aqui em pouco tempo foi enorme, né? Ele jogou 6 meses no Brasil. E muita coisa. 6 meses. E jogou muito. Ele foi importantíssimo pro time de 2019 acontecer. Eu acho que sem o Pablo Mari, talvez aquele time não acontecesse daquela forma, porque a forma arriscada que o Flamengo jogava precisava de 2 zagueiros como o Pablo Mari e Rodrigo Caio. E é curioso que o 2019 o Rodrigo Caio jogou 60 jogos. Né? Então, acredite se quiser. Que é impressionante. Você vê como tudo deu certo em 2019. Incrível, né? O Rodrigo Caio jogou 60 vezes no ano. Configura Harry Potter. Exatamente. Mas a questão da longevidade, ele tem que ser coerente aqui. Claro. A questão da longevidade, ele jogou 6 meses. Né? Então, assim, eu acho que tem que cair bastante ali. Cai. 4, talvez. Cara, o Pablo Mari é o famoso amor de verão. Todos nós, você de casa. Vai se complicar. Não, calma. Já vou logo avisando. Vai se complicar. Eu tenho total tranquilidade do que eu estou falando, porque minha esposa aqui, ó, faz igual você faz aqui, ó, que é a Andressa, também é um amor meu de verão antigo que reencontrei depois. Mais pra frente. Que legal. É isso. Que legal. Então, assim, todos nós já tivemos um amor que durou pouco, mas que marcou a gente pela vida inteira, pra sempre. Tanto que voltou depois. Que o meu caso que voltou. E ele é muito grande, mas é o famoso IC, né? Fica sempre o IC. Fica sempre o IC, é pouco, não tem como. Não dá pra gente comparar caras que ganharam títulos frequentes, assim, o Marcelo Moreno, por exemplo, tem mais de um título, tem alguns títulos. Eu acho que o Pablo Mari vai ficar, no máximo, nota 4 ali, cara. É muito pouco tempo, gente. Eu acho que sim. É muito pouco tempo. Eu também acho que tem que ser... Eu acho que tem que ser nota 3. Tá bom. Nota 3? 3? É? Eu acho. Caramba, mas ele jogou 6 meses, gente. Mas é que ele jogou muito 6 meses. Na primeira passagem, ele jogou muito 6 meses. A questão é, vamos pegar a primeira passagem do Balbuena com esta passagem do Pablo Mari. O Balbuena dá 1 ano e pouco, se não me engano, na primeira passagem. Posso estar enganado, vou ver no detalhe. Talvez o Mari tenha jogado mais nesta passagem do que o Balbuena, que jogou muita bola então na primeira também. 4, beleza. Pois é. Tá, sacou? Aceito, fecha o 4. Porque, cara, o Mari foi surreal, pô. Foi. A final do Mundial, Flamengo e Liverpool, do Mari é assustadora. Ele jogou muita bola. Tanto que ele foi parar no Arsenal. E segue caindo dinheiro na conta do Flamengo, né? Vai caindo. Volta e meia. Flamengo, nós estamos gravando em julho. Em julho caíram 2,5 milhões de euros da venda do Pablo Mari ainda. 2,5 milhões de euros. Foi muito surreal. Você falou de amor de verão, me lembrei de uma frase de uma cantora que eu gosto muito da Espanha, Vanessa Martín. O amor eterno dura somente o tempo de 2 verões. Guarde essa no seu coração. Fantástico. Sidorf! Cara, o Sidorf... Agora eu quero ver, seu Wallace, o que você tem pra falar do Sidorf? Cara, vamos falar o seguinte. Aqui é o programa da verdade, né? Aqui não tem... A gente não doura a pílula, como diria o poeta. Desnudando. Cara, o Sidorf, ele chega... Como diria o Borghetti, tem que tirar a máscara desse país. E como diz o André Henning com o Baran, né? Tem que cair a máscara da TV brasileira. Que o Baran... No notebook desligado. No notebook desligado. Célebre imagem. Cara, Sidorf é o seguinte, ele chega em 2012... Faltando uma tecla. Faltando uma tecla. O Sidorf chega em 2012 como talvez o maior jogador que a gente poderia ter ali. É tetracampeão da Champions. Tinha o Ronaldinho Gaúcho, né? Talvez ele não fosse o maior, que em 2014 tinha o Ronaldinho ainda. Só que a questão é o seguinte, ele joga muito em 2012, o time do Botafogo ainda estava se entrosando. Em 2013, ele é campeão estadual, que é bem relevante, de fato. Sendo o melhor jogador do campeonato disparado.
Eu acho que não tendo tanto como protagonista disparado. do campeonato. Ele é o protagonista. Ele é o protagonista. Ele joga bola demais naquele Ele é o campeonato. personagem daquele campeonato. Sim. 2013 é o título em cima do Fluminense, Volta Redonda. É o título da histórica capa do Jornal Globo, dá um pedacinho da capa pro Botafogo levantando a taça e diz: Botafogo ganha um campeonato esvaziado. Que é uma loucura, né? É uma loucura, assim. loucura. Parabéns aos envolvidos. E aí ele leva o Botafogo a Libertadores de 2013 Pois para 2014. ele bota o Botafogo na A Libertadores, gente precisa levar em consideração que em certo momento, o Botafogo era o principal desafiante do Cruzeiro. O Botafogo Depois foi perdeu líder, o gás no segundo turno. O Botafogo foi líder do Brasileiro durante um bom tempo. Com ele jogando muito, jogo, ele fazendo gols importantes. E aí chega pro jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, ele perde um pênalti no jogo que é muito decisivo. Isso a gente não pode ignorar também. Sim, tudo bem, isso faz parte de tá toda a pacote. campanha que ele está no Brasil. Sim. Leva o Botafogo pra Libertadores. Dias antes do Botafogo estrear na Libertadores, ele vai embora pra ser técnico do Milan. Não, e o pior, ele sai de uma maneira muito ruim, sabe? É grotesco. Parece um fugitivo, assim, ele pega o helicóptero e vai embora, não tem uma despedida, não tem... Foi feio, né? A forma como saiu foi feio. Eu acho que joga muito pra baixo. Tô falando assim, com tranquilidade, um cara que morou no Rio durante muito tempo, eu cobri Botafogo nessa época, tive a oportunidade. Assim, a torcida do Botafogo hoje, pega o Certezas, pô. Pega o que o Certezas fala do Seedorf. O tamanho do Seedorf ele é muito menor do que o do Louco Abreu pro Quando Botafogo. a gente fala maiores... Não tem comparação, pô. A gente também tá levando em consideração a relação desse cara com o clube, com a torcida. Pô. Mas aqui a gente tá vendo o que eles fizeram aqui. Assim, eu por exemplo, eu tenho muita dificuldade de botar o Seedorf abaixo do Carly, por exemplo. Não, do Carly, beleza. Do Carly, beleza. Então ele tem que ser entrado na mesma nota do Louco Abreu. Por isso que eu fiz a pergunta lá atrás. Louco Abreu ou Seedorf? Eles vão ficar juntos? Pra mim, o Louco Abreu poderia ser um 3-2-1 de Botafogo aí. Pra mim. Eu votaria no Seedorf pra ficar junto com o Louco Abreu. Então, até pela tempo performance curto, em campo, né? Até pelo o Louco tempo Abreu, curto. eles estão na nota 3, eles ficarem. Eles vão estar por motivos diferentes. O Louco Abreu pela identificação e pelo título de 2010 que quebrou o domínio do rival. E o Seedorf não tanto pela identificação, mas pelo que fez em campo. Eu acho, pelo que o Louco Abreu produziu, já que a gente está falando no futebol brasileiro, eu acho que a nota dele é menor do que 3. E pelos momentos relevantes sobe para 3. Pelo que o Seedorf jogou no futebol brasileiro, eu acho que a nota dele é maior do que 3 e acho que pela forma cai para 3. Eu acho que 3 eu acho que equilibra, tá bem. Eu entendi o seu ponto, é um ótimo ponto, de fato. É isso. Mas eu acho que o jeito que sai do Botafogo fica muito feio. Porque para quem olhar só a imagem e o print, sem a explicação do porquê eles estão juntos, pode parecer, Exatamente. mas a gente está contextualizando. Mas o argumento vai ser bom. Acho que é isso. E até os dois não têm grandes passagens assim do ponto de vista de tempo, né? O Louco Abreu ficou 2 anos, e meio. o Seedorf ficou quase 2. Então acho que 3 ali pros dois. Entendi o ponto. Eu acho que, mas é isso, né? Eu compro, tá? Tivesse 4 por nota, Seedorf era nota 2. O Seedorf, mudaria. Então, a limitação de 3 por nota também nos força. Sorin. Esse é bem ídolo. Se jogou pra caramba. Ele jogou muito. É bem ídolo. Ele jogou muito. Em títulos não é muito reconhecido. Ele ganha a Copa do Brasil, a Copa Sul. Até que tem, né? Ele tá na Copa do Brasil 2000? Ele joga alguns joguinhos. Não é muita coisa, mas tá no... Vou até pegar o número exato. Copa de 2000 é o título contra o São Paulo, contra o São Paulo, o gol do Giovani. de falta do Giovani. Assim, ele jogou muita bola e foi durante um tempo uma referência para o torcedor do Cruzeiro, né? Então, assim, certinho. acho que é... Um joguinho, você colheu, ele acho joga que é nota boa 7. parte da campanha. Acho que é nota 7 ali. Acho que cabe uma nota 7. Eu confundi completamente com 2009. Na Copa do Brasil. 2009 é que ele joga pouco. 2000 ele joga pra caceta. Ele faz parte do time de 2000. Confundi com 2009. Então, não tem como. Sorin é muito grande. Sorin é muito grande. Muito grande. O Sorin, cara, na minha geração era molecão, né? Quando o Sorin jogava no Brasil. Eu ficava assustado toda vez que o Sorin subia pra cabecear. Todo lance ele tava na área pra cabecear. Ele era lateral esquerdo, tanto que eu criei... Ponta direita era Você criou um negócio muito legal. Uma vez eu criei um termo que eu falei, ele joga em que posição? Joga na posição Sorin, que é aquele que ele quer. Ele é lateral esquerda, aparece na pequena área pra fazer gol de cabeça. Aí uma vez o Sorin veio foi no nosso saudoso Noite dos Craques, que a gente fazia lá com o Zico e Rivelino, e ele foi convidado e eu falei isso, aí ele falou, adorei, muito boa definição, é a definição da minha coisa. O famoso aí, então, assim, tava nem aí pra nada. Muito feliz a definição. Não era um sinônimo de irresponsabilidade tática, não, mas de contribuição em diferentes setores do campo. Poderia ser responsabilidade tática se o time não se preparasse para isso. Exato, o time sabia como jogar com o Sorin assim, né? Sabia como ter as proteções ao Sorin quando ele precisasse sair ali do setor. Bom, Luizito Soares é um problema, o estado físico que ele chegou ao futebol brasileiro. Esse eu acho que é o ponto, mas assim,
já tem título, né? Mesmo com tem um pouco gauchão. tempo Tem um que ele gauchão. tem, ele já tem título jogando muita bola no Campeonato Gaúcho. E também é uma coisa muito complicada é analisar caras que estão com a carreira em andamento na comparação com outros que já e aí a encerraram. gente tem um problema. A gente tem um problema aí. Porque pelo que tá faltando de nota ali, alguém já eu caiu da acho- 7, eu acho. Não, então. Não, da 6, talvez. Então, eu acho um problema, e aqui a gente não tá falando de jogador, né? A gente não tá falando de jogador, a gente tá falando sobre Maiores. trajetória no futebol brasileiro. O Soares, hoje, 31/7, eu acho que a gente não tem elementos para botar ele atrás do Valdívia, por exemplo. Não tem. Entendeu? O Valdívia fez mais no futebol Pra brasileiro. botar à frente, pra botar à frente. Pra do botar à Valdívia. frente. Pra botar à Atrás, frente. eu acho que ele deveria estar atrás do Valdívia. Eu acho Isso, que ele atrás do deveria estar Valdívia. atrás. Com todo o pacote Valdívia que a gente sabe que sempre foi problemático. Absoluto, certeza. Mas, pô, fez mais, né? Não, o Olha, Soares, por fez mais, enquanto, né? é lá embaixo, gente. Não tem- Então eu acho que tá feito aí. Soares na 3, Valdívia na 5, Tevez na 8. Acabou. É isso. Deixa eu ver. O Soares na 3 eu concordo, acho que... o Jorge falou, foi Tevez. perfeito, assim. É muito bizarro, né? Porque, vamos dizer, que o Grêmio vira o jogo contra o Flamengo, aí o Grêmio vai e bate campeão da Copa do Brasil na campanha. Aí Dois tem que surreal gols do do Soares no Tem que Maracanã, refazer. e o Grêmio passa dos pênaltis, aí muda muito- tudo. mas Mas é por o que, enquanto- é o que a gente tem agora, né? Mas tá acima do Caleri, Eu acho tranquilo. que o Tevez é pra 8 mesmo. Acho que o Tevez é pra 8. No mínimo 8. Né? Porque foi curto, mas foi muito impactante. Muita coisa, Foi muita muito Deixa eu ver coisa. o que dá pra comparar ali. E o Valdívia... É que o Tevez foi muito protagonista, né? Por exemplo, você pega com o Sorin, ele é um cara que é muito ídolo, ele jogou muito tempo, ele é muito gigante, mas ele não teve em nenhum momento o grande protagonismo que o Tevez teve no Corinthians ali de E 2005, o Valdívia né? vai entrar na 5. Então, o Valdívia, assim, muita bola, alguns títulos, muito carinho do torcedor do Palmeiras e um pacote problemático que acho que derruba a Problemático. média e joga pro 5. eu também Eu acho. acho que vai Não, ser... o Valdívia eu entendo, tô com fechado. Minha maior dúvida é entender a questão da longevidade do Tevez. Assim, foi 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e 4 meses, em comparação com o Sorin. Mas é foda. Você tem um ponto. É muito protagonista, né? O que o Tevez fez no futebol brasileiro. Ele foi muito- artilheiro, melhor jogador do campeonato. O que ele fez foi tão grande que Cara, rompe o Tevez- a barreira do. O Tevez era o rompe melhor a regra jogador. O Tevez era o melhor da jogador da longevidade. América, né? É. O Tevez era o melhor jogador da América. Ele fez um pit stop no Brasil e o normal era ele ir direto do Boca para a Europa, né? Então, assim, eu acho que por isso... Mais uma vez, por causa das 3 notas, ficou injusto pro Sorin, talvez. Ficou. Ficou injusto pro Sorin. É uma regra que dificulta a nossa vida e a deles também. Às vezes eles acabam ficando numa nota menos, né, do que mereciam. E agora? Menor do que eles mereciam. Bom, vamos lá. E né? agora? Vamos lá, quem é o nosso 10? Gustavo Gomes, Arrascaeta ou D'Alessandro? Posso falar o que eu acho que é menos 10 dos 3? Pode. Que aí a gente já elimina um. Pode. Que eu acho que Vai sobrar pro zagueiro. vai sobrar pro zagueiro. Já imaginava. Infelizmente vai sobrar pro Os zagueiro. na minha zagueiros são visão. perseguidos. Não são perseguidos. Até porque tem outro na 9. Tem o Lugano lá na 9. Verdade. A questão Fui é o refutado. seguinte. Porque a gente tem protagonismos muito relevantes de D'Alessandro e Arrascaeta. E no caso do D'Alessandro tem um outro ponto. Que é o segundo jogador que mais jogou com a camisa do Inter, né? O D'Alessandro, você pensa em internacional da década de 2010, até de 2008 pra frente, você pensa em D'Alessandro. São coisas que são simbióticas. É A o camisa rosto, é o rosto. mais O lembrado. rosto do Internacional, neste momento, ele foi o D'Alessandro, que não é o Gomes, com o Palmeiras, até porque o Palmeiras tem o Dudu, o Palmeiras tem outros jogadores, o Veiga fez Tem o gol no próprio final, Abel. tem o próprio Com Abel. o rosto, né? E eu acho que é rosto só dos detalhe. Pra mim é só esse detalhe ali que no- puxa o Gomes um pouco pra Talvez baixo. o Gomes seja o cara, o grande nome, talvez, do melhor setor desse Palmeiras do Abel. Assim, do setor mais impactante para os resultados, mais encaixado. É o melhor zagueiro mais do Brasil forte. há alguns anos. E nesse meio tempo, assim, joga muito a favor do Gomes, que ele foi trocando de companheiro e ele foi melhorando o companheiro, né? Ele começou lá atrás com o Vitor Hugo, né? Não era o Vitor Hugo. Começou com o Vitor Hugo e depois passou pro Luan, veio o Murilo. Então, assim, é muito, muito, muito grande. Gols decisivos, se impondo. Tem uma, se você lembrar assim, acho que uma falha grave, que é aquele pênalti lá, que não é uma falha, né? Mas assim, um lance em que ele expôs o Palmeiras ali só, nesse tempo, no mais, só coisa boa. É porque é muito difícil mesmo, cara. Assim, em termos de título, ele é bem mais relevante que o D'Alessandro. É. Em termos de título, É. são eu duas acho. Libertadores, É. dois brasileiros.
Então, assim, em termos de título... Tem Recopa, né? Tem Recopa, tem Supercopa do Copa Brasil. do Brasil. E dá importância para esses títulos, porque o Palmeiras ganhou na versatilidade do seu elenco e na solidez da sua defesa. E esse é o pilar. Cara. Não, eu acho que pilar. é muito relevante, assim. Eu entendo... É assim, é o famoso 0.1. Pra mim, eu puxo isso... Detalhezinho ali. Muito vamos pelo tentar fazer um D'Alessandro ser a exercício. Daqui cara a do Inter. 50 anos, quem vão lembrar mais no futebol brasileiro? D'Alessandro ou Gustavo Gomes? Daqui a quanto tempo? 50 anos. É que o Gomes ainda tá jogando, né? O Gomes, é que essa comparação, o Gomes tá jogando. O Gomes pode ganhar mais 3 Libertadores. É difícil acho que fazer por essa ser comparação. zagueiro, talvez o Gomes seja menos lembrado que o D'Alessandro, mas eu acho que será injusto. Eu acho que será injusto. Eu acho que a importância do Gomes foi central nas conquistas do Palmeiras nesse período. Central. Tão importante quanto o Dudu, tão importante quanto um Veiga. Eu acho que o Gomes está nesse patamar aí. Eu fico com o D'Alessandro, mas entendo total o Gomes. Mas eu acho assim, eu acho que dito isso, eles dois vão ficar na nota 9 e o Arrascaeta vai ser o 10. Só da gente ter essa discussão, já deixou claro quem é o 10. É isso. Eu acho que o Arrascaeta é um ponto fora da curva dos três aí, né? Cara, eu acho que é isso, os dois vão ficar na 9, o Arrasca a gente tá falando. O Arrascaeta, ele tem gol na final de 2017, o último jogo é 0-0. O jogo de Maracanã na final da Copa do Brasil. Copa do Brasil 2017. Cruzeiro e Flamengo. O jogo do Mineirão foi 0-0. O jogo do Maracanã foi 1-1, o gol foi do Arrascaeta. Ele desce do avião na final de 2018, faz o gol do título na Arena Corinthians. Vindo do Japão. Neoquímica Arena, na época era Arena Corinthians, vindo lá da casa do cacete que ele foi jogar com o Uruguai. No Flamengo, ele é um jogador importantíssimo nos títulos. Na final de 19, ele começa a jogada do gol de empate, roubando a bola. Tem o gol lá do Gabigol tá pedindo, ele é um roubo dele, então ele tem essa participação. Na Copa do Brasil do ano passado, ele é central. Ele dá assistência pro primeiro gol do Gabigol, é dele, né? Contra o River. Em 2019. O Vitor lembrou. A assistência dele. Ele começa e dá rouba assistência. A bola e dá assistência. Exatamente, ele começa e dá assistência. Começa e dá assistência. Exatamente. Então, assim, jogando muito bem, muito decisivo. Eu acho que nesse século o Arrascaeta é o 10. Também acho que ele tá bem escolhido. Porque ele é muito decisivo. Ele é muito decisivo no Cruzeiro e no Flamengo. E jogando muito bem num nível muito. Mas eu acho que dos três da nota 9, quem a gente poderia discutir em termos de importância era o Gustavo Gomes com o Arrascaeta, mas ainda assim dá Arrascaeta. Obviamente que dá Arrascaeta. É nota 10 Arrascaeta. Então, o Gomes em compensação, eu acho que se a gente que pesa a favor do Arrascaeta, que pesa a favor do Gustavo Gomes, é que eu acho que o Arrascaeta tem melhores companhias do que o Arrascaeta, né? Não, claro. Então, assim, mas acho que é isso. Acho que, no geral, acho que é isso aí mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Agora vamos ver ali. Peito fino agora, hein? Agora o... Revisão. Você dá aquela revisada antes de entregar a prova. Sua mãe falava pra você, né? Revisa, relê. Então, antes de você entregar a prova na mesa da professora, dá uma olhada aí se é isso tudo mesmo. Fechamos? É isso? Eu acho que não tem nenhum 9-0 ali, não. Não tem. Talvez tenha, depois a gente vê. Não tem. Depois o pessoal chama um 9-0 pra gente, a gente já deu no pé, já passou o flagrante, tá tudo bem. Ninguém leva nós mais. Tem uma dúvida real, assim, com... Sorin Tevez foi o que eu falei. Sorin Tevez, né? Que Kahneman, por causa da longevidade do Tevez, né? Mas Kahneman com quem? Kahneman é Aristizábal, eu tenho um pouquinho. Ainda acho que é Aristizábal. Mas o Kahneman foi muito grande. Mas acho que talvez só. O Aristizábal ganha o Brasil, ele sai do Cruzeiro logo depois, não? O Aristizábal, deixa eu ver quantos jogos. Pega certinho o número. Qual é a tua dúvida? Não, quem sai depois é o David, não é? Não é o David que sai depois da Copa do Brasil? Sim, mas o teu ponto sobre o Aristizábal é que se ele jogou até o fim? Porque se ele joga até o fim. Ele joga até o fim. Ele é um cara central, ainda mais depois que o David foi embora. Aí o ataque do Cruzeiro ficou entre Mota, lembra do Mota? Lembro do Mota. O atacante do Cruzeiro passou a ser Mota ou alguém que o sobrenome era Nobre, não sei o que Nobre. O Aristizábal tem 36 jogos naquela campanha, joga 100%. É muita coisa. Tem que ficar. Não, o atacante não ficou um atacante, não era um atacante super, depois que o David vai embora. Não sei o que Nobre. Pergunta aí, Márcio Nobre, pode ser? Márcio Nobre, não lembro. Cara, eu tava pensando aqui agora, isso tem 20 anos. Eu ia falar, cara, essas coisas mais antigas e tal, mas isso tem 20 anos. 20 anos. Márcio Nobre. Márcio Nobre, então, ficou revezando. Depois que o David foi embora, o David é vendido depois da Copa do Brasil. Ele arrebenta. Inclusive, no programa anterior,
As pessoas vieram cornetar a gente por causa do David. As pessoas não têm noção do que é o David no futebol brasileiro. Sério? Gente. Sério mesmo? Não, vieram muitos. Sério? O David jogou bem em todos os clubes Pega que ele 2003, jogou. pega 2004, o título brasileiro do Santos. O pessoal foi olhar, foi falar do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano meteu 200 e poucos gols. O David fez 172 gols pelo futebol brasileiro e foi importante em título de Copa do Brasil, em título brasileiro do Santos, em título de Copa do Brasil do Corinthians, Rio-São Paulo Os caras vão ficar com a imagem do gol que ele perdeu embaixo do travessão do Newton Santos. Mas o David não era isso aí não, gente. Eu acho que entre Kahneman e Aristizábal, eu acho que tá ok. Tá justo, tá justo. Então fechamos. Eu acho que não tem nenhum 9-0 aí. Não tem. Eu acho que a torcida do São Paulo vai reclamar do Caleri, mas eu acho que a gente explicou bem. Se ligarem por um 9-0 nisso aí, o delegado vai falar... Tem tanto crime aqui na mesa pra resolver, pelo amor de Deus. Segunda-feira estaremos juntos de novo durante a semana. Vai falar igual falaram lá em Belo Horizonte. A lei não prevê prisão, isso resolve com multa, né? Então pronto. Durante a semana a gente vai abrir enquete de novo, que aí a gente vai voltar ao fluxo normal de gravações. Aliás, nós vamos gravar na sexta, né? Então provavelmente vai ser antes da sexta a enquete do próximo tema do programa da segunda-feira que vem. Dê um like, comenta a gente nos comentários. Segunda-feira que vem tem mais de 0 a 10. Valeu!